E eu começo o debate de hoje com José Eduardo Cardoso e Vinícius Poit. Poit, seja muito bem-vindo ao início do grande debate. Hoje a gente já contou aqui que o Caio Coppola está de folguinha e o Poit vai enfrentar aqui o José Eduardo Cardoso, claro, sempre na conversa. Primeira pergunta vai para você, Poit. A CPMI do dia 8 de janeiro, é a grande crise deste governo Lula? Primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor José Eduardo Cardoso e todos que estão acompanhando o grande debate na CNN. Essa é a grande primeira crise e acredito, gente, que não será a última. E aqui eu trago uma reflexão que vocês, brasileiros e brasileiras, devem estar neste momento, após escutarem as falas do ministro Flávio Dino na abertura aqui do grande debate, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. É um misto de sensação que eu fico, infelizmente, de um lado oportunista de grande parte dos políticos, não vou generalizar. De um lado, cheio de hipocrisia de grande parte dos políticos. Quando falam, não, nós vamos enfrentar a verdade, a gente tem que fazer essa CPI. Pô, mas até outro dia estavam dizendo que não tinha que fazer a CPI. Não, eu nunca me opus, eu sempre disse que tinha que se investigar. Até outro dia, estava dizendo que tinha que conferir a assinatura de quem já assinou para ver se a assinatura é dele mesmo e protelando sempre. Olha, a CPMI tem duas diferenças, né? Porque a CPI que foi protocolada no Senado conseguiram barrar, conseguiram retirar as assinaturas. A CPMI, né, como o doutor Zé Eduardo sabe, é uma comissão mista com deputados e senadores, essa é que vai acontecer e ser instalada. Era para ser instalada semana passada, teve uma reunião de líderes e marcou para dia 26, quarta-feira. Então eu fico com uma sensação muito ruim de que o lado mais oportunista, de quem quer surfar a onda, de que vai conforme a maré, está aflorando na política brasileira. Agora, não, todo mundo era a favor da CPMI, inclusive a base do governo, vamos enfrentar essa CPMI e já estão, inclusive, correndo atrás do atraso para articular, pegar a presidência e a relatoria. Portanto, concluo reafirmando a minha fala inicial. Não só é a primeira grande crise, porque já tiveram outras polêmicas grandes em 100 dias, mas acredito, infelizmente, que não será a única ao longo deste governo Lula. Muito bem, Vinícius Poit. Agora vou repetir a pergunta para o Zé Eduardo Cardoso. A CPI do dia 8 de janeiro é a grande crise desse governo Lula? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Poit. É um prazer debater com você. Eu, talvez por ter vivido um governo que teve grandes crises reais, eu diria que é uma situação problemática, mas não realmente uma grande crise. Eu acho que o quadro se desanuviou um pouco quando houve a exoneração do general Gonçalves Dias. Mas apenas para tentar explicar um pouco a minha impressão sobre a situação, porque a política ela envolve nuances e respostas de acordo com a conjuntura. Bem, no dia 8 de janeiro, eu inclusive fui entrevistado, acho que pela CNN, e naquele momento eu falei, acho que tem que abrir uma CPI. Por que eu disse isso? Comissões parlamentares de inquérito, elas são instrumentos que devem ser criados, primeiro, para investigar situações graves, excepcionais. Por quê? Porque ela não é um órgão que atua ordinariamente na investigação de situações ilícitas. E, claro, graves, extraordinárias, que possam acrescer situações numa apuração que deva ser feita pelos órgãos a quem compete atuar ordinariamente nas investigações. Naquele momento eu avaliava, não, é gravíssimo, é extraordinário e acho que os órgãos de investigação não darão as respostas necessárias para impedir essa situação nesse momento, então uma CPI é necessária. Só que naquele mesmo dia, eu fiquei sabendo no dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal já havia tomado decisões com grande agilidade, determinando prisões, determinando investigações, ou seja, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, sob a condução firme do ministro Alexandre de Moraes, já haviam tomado todas as iniciativas necessárias para essa apuração. Claro, eu então, acompanhando os fatos, comecei a avaliar o seguinte: a CPI fica esvaziada, porque o Supremo está apurando.
a CPI não se torna necessária a menos que alguma coisa nova ocorra. O governo, possivelmente, pode ter tido essa mesma leitura, com um adendo. Nenhuma CPI favorece governos. Por quê? Porque ele tem que canalizar energia para manter uma situação, mesmo em fatos que ele tem absoluta certeza do resultado. Mas CPI nunca é boa para governo porque tem que mobilizar a sua base, fazer enfrentamentos, dar palanque para a oposição. O governo, então, disse que não queria CPI, e me parece porque o próprio Supremo Tribunal Federal havia tomado a dianteira nessa questão de uma forma muito clara. Só que os fatos que surgiram através da matéria divulgada pela CNN envolvendo o general Gonçalves Dias deram uma outra conotação. A oposição começou, para tentar isentar Jair Bolsonaro, a construir uma estratégia dizendo, olha, está vendo, é o governo que fez aquilo, ou seja, aquela coisa que me parece impossível de ser afirmada, de que foi o próprio governo Lula que pegou carona nesse processo para poder se beneficiar. Quando, na verdade, foi uma ação claramente colocada de golpe de Estado estampada, ou tentativa de golpe de Estado estampada, inclusive num decreto que foi achado na casa do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, diante disso tudo, a CPI voltou a ser relevante. Ou seja, o governo começa, então, a defender a CPI, porque fala, não, agora não. Ou seja, para investigar, não é necessário. Mas a CPI agora torna-se necessária pela guerra de versões. É assim que funciona a política, ela é dinâmica. A cada dia, uma situação que deve ser enfrentada e com as mudanças que são determinadas por essas próprias situações. Vinícius Poit, fatos na mesa, a gente viu, começou aqui então o grande debate de hoje com uma fala do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que nunca se opôs à CPMI, e você, na sua primeira fala, faz exatamente uma crítica, dizendo que até outro dia estavam dizendo que tinha que conferir a assinatura. Era uma crítica direta ao presidente do Senado, porque ele sim pedia assinatura, conferência de assinatura a Soraya Tronic, ao pedido de Soraya Tronic, porque tinha sido feito na legislatura anterior. Então tinha uma questão aí de protocolo. Dito isso, agora, sobre a fala de José Eduardo Cardoso, a CPI e a investigação no Supremo, elas podem caminhar juntas ou a CPI pode atrapalhar a investigação do Supremo? Luciana, juridicamente, de repente o doutor Zé Eduardo pode ter alguma outra visão, né? E consultar regimentos e tudo, eu poderia fazer como deputado federal que fui. Mas eu acredito que não tem problema caminhar juntas. Agora, respeitosamente, discordando um pouco da opinião do doutor José Eduardo e fazendo uma consideração que, se o senhor, na época, defendeu a instalação e a investigação, isso mostra coerência com o que o senhor está falando agora. Agora, os políticos que falaram aqui no começo desse debate, declaração do presidente do Senado, declaração do ministro Dino, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, nunca defenderam essa CPI. Nunca vi eles falarem que tinha que se investigar. Sempre procrastinaram, protelaram, arrumaram motivos para não seguir em frente. Agora, onde eu discordo do senhor? O STF estava tomando todas as iniciativas. Eu acredito que a gente vive no país um excesso de decisões monocráticas. Como que o STF vai tomar todas as iniciativas, vai centralizar poder, doutor José Eduardo, para investigar, para escutar e trazer legitimidade para o processo, que a CPMI, eu acredito que cumpriria muito mais esse papel. Uma vez que tem mais pessoas dialogando, que tem mais pessoas discutindo, uma vez que a transparência ao público ficaria muito maior. Então, aonde eu discordo do senhor, respeitosamente, é nessa posição de que, olha, como o Alexandre de Moraes estava centralizando tudo e tocando e colocando a Polícia Federal para ir atrás, não necessariamente precisaria de uma CPMI. Até porque passaram-se 100 dias. Esse vídeo, por exemplo, de duas uma, ou esse vídeo, Flávio Dino, Lula, Alexandre de Moraes, Polícia Federal, não tinham achado nenhum problema num vídeo como esse? Aí é grave. Ou viram e por isso que estavam protelando a CPMI, não queriam que esse vídeo vinha à tona, é uma pergunta também, porque qualquer uma das alternativas é muito ruim. Então, reforço o meu posicionamento. O senhor fala bem que a política é dinâmica, a política é como as nuvens, como diria Magalhães Pinto, mas os princípios e valores não.
A gente tem que manter nossos princípios e valores e decisões, independente do que está acontecendo lá fora. E a gente vê que alguns políticos tornam seus princípios frágeis como um grão de areia. Zé Eduardo. Olha, Poit, aí também a minha fraterna discordância. CPI não é princípio nem deixa de ser. É uma avaliação de conjuntura, porque ela é uma investigação feita por um órgão político. É perfeitamente possível conviver CPI com o Supremo. São 2 métodos de investigação diferentes. O inquérito policial é sigiloso, a CPI é transparente. Às vezes é melhor o sigilo para investigar, por isso que a lei prevê, outras vezes é melhor a transparência, e a combinação dos duas pode ser muito boa em certos momentos, em outros momentos não, pode atrapalhar. Nesse momento agora, eu acho que tem que ser assim, não tem alternativa. Acho que o presidente Rodrigo Pacheco, ele disse, eu nunca fui contra a CPI, mas como presidente, cabe a ele analisar efetivamente os requisitos formais. Ele é o seu papel, e fez. Se tem uma assinatura errada, não pode. Tá certo? Então, eu não vi nenhuma situação de obstrução partindo do presidente Pacheco. Houve uma posição de setores ligados ao governo falando, não precisa. Por que não precisa? Parece claro, a dianteira tinha sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Criar-se naquele momento algo que seria uma tentativa de instrumentalizar a investigação para vender-se uma visão absurda de que o governo que teria engendrado aquilo, efetivamente me parece equivocado. Agora, objetivamente, não há nenhum indicador de que o governo soubesse daquilo. Esses pedidos foram mandados para o Supremo Tribunal Federal e estavam sob sigilo. Sim. Assim é.